Fica comigo, Senhor, a história de São Padre Pio. Este notável seguidor de São Francisco de Assis veio ao mundo em Pietrelcina, na arquidiocese de Benevento, no dia 25 de maio de 1887, filho de Grazil Forgione e Maria Giuseppa de Nunzio. Seu batismo ocorreu no dia seguinte, recebendo o nome de Francisco. Aos 12 anos, participou dos sacramentos do Crisma e da Primeira Comunhão. Aos 16 anos, em 6 de janeiro de 1903, ingressou no noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, localizado em Morcone, adotando o hábito franciscano no dia 22 do mesmo mês, e adotando o nome de Frei Pio após o ano de noviciado. Realizou a profissão dos votos simples e, em 27 de janeiro de 1907, fez os votos solenes. Após a ordenação sacerdotal, obtida em 10 de agosto de 1910 em Benevento, permaneceu com sua família até 1916, por razões de saúde. Em setembro desse ano, foi transferido para o convento de São Giovanni Rotondo, local onde viveu até o fim de seus dias. Movido pelo amor a Deus e ao próximo, Padre Pio abraçou plenamente a vocação de contribuir para a redenção do ser humano, cumprindo esta missão por meio da direção espiritual dos fiéis, da reconciliação sacramental dos penitentes e na celebração da Eucaristia. O ponto mais alto de sua atividade apostólica era alcançado ao celebrar a Santa Missa, onde os fiéis sentiam a profundidade de sua espiritualidade. No âmbito da caridade social, esforçou-se incansavelmente para aliviar os sofrimentos e misérias de inúmeras famílias, sobretudo com a fundação da Casa Solievo della Sofferenza, Casa Alívio do Sofrimento, inaugurada em 5 de maio de 1956. Para Padre Pio, a fé não era apenas uma parte de sua vida, era a própria essência. Tudo o que desejava e empreendia era orientado pela luz da fé. Dedicava-se incansavelmente à oração, passando o dia e grande parte da noite em comunhão com Deus. Costumava afirmar: nos livros, buscamos a Deus, na oração, o encontramos. A oração é a chave que abre o coração de Deus. Sua fé o levava a aceitar sempre a misteriosa vontade de Deus. Ele viveu imerso nas realidades sobrenaturais. Não só era um homem repleto de esperança e confiança total em Deus, mas, com suas palavras e exemplos, inspirava essas virtudes em todos que se aproximavam dele. O amor de Deus o inundava, satisfazendo todos os seus anseios. Para ele, a caridade era o princípio inspirador do seu dia, amar a Deus e fazer com que outros o amassem. Sua preocupação particular era crescer na caridade e inspirar o crescimento nos outros. A expressão máxima de sua caridade para com o próximo podia ser vista no acolhimento que oferecia, por mais de 50 anos, a inúmeras pessoas que buscavam seu ministério, confissão, conselhos e conforto. Era procurado na igreja, na sacristia, no convento, e ele atendia a todos, reacendendo a fé, espalhando a graça e irradiando luz. Mas era especialmente entre os pobres, os aflitos e os doentes que enxergava a imagem de Cristo, dedicando-se a eles de modo especial. Sua vida foi um exemplo de prudência, agia e aconselhava à luz de Deus. Seu interesse principal era a glória de Deus e o bem das almas. Tratava a todos com justiça, lealdade e profundo respeito. Sua vida foi um testemunho luminoso da virtude e da fortaleza. Desde cedo, compreendeu que seu caminho seria marcado pela cruz e, corajosamente, a aceitou por amor. Durante muitos anos, enfrentou sofrimentos interiores, suportando com admirável serenidade as dores das chagas que carregava. Quando seu serviço sacerdotal foi alvo de investigações, enfrentou sofrimentos, mas aceitou tudo com profunda humildade e resignação. Diante de acusações infundadas e calúnias, permaneceu em silêncio, confiando no julgamento de Deus, de seus superiores e de sua própria consciência. Recorreu frequentemente à mortificação para alcançar a virtude da temperança, seguindo o estilo franciscano. Sua moderação era evidente em seu modo de pensar e viver. Ciente dos compromissos da vida consagrada, observou com generosidade os votos feitos. Foi obediente às ordens dos superiores, mesmo que fossem desafiadoras. Sua obediência era sobrenatural, universal e integral. Viveu a espiritualidade da pobreza, desapegado de si mesmo, dos bens materiais, do conforto e das honrarias. Sempre valorizou imensamente a castidade. Seu comportamento era modesto em todas as circunstâncias e com todos. Considerava-se sinceramente inútil e indigno dos dons de Deus,
reconhecendo suas misérias e, ao mesmo tempo, os favores divinos. Mesmo diante da admiração do mundo, repetia humildemente: quero ser apenas um pobre frade que reza. Desde jovem, sua saúde não foi robusta e, especialmente nos últimos anos, declinou rapidamente. Faleceu em 23 de setembro de 1968, aos 81 anos, sereno e preparado para o encontro com a irmã morte. Seu funeral foi notável pela extraordinária afluência de pessoas. Em 20 de fevereiro de 1971, 3 anos após a sua morte, Paulo VI, dirigindo-se aos superiores dos capuchinhos, enalteceu a fama que o envolveu. Não por ser um filósofo, sábio ou ter grandes recursos, mas por celebrar a missa humildemente, confessar de manhã até à noite e ser a imagem viva dos estigmas de Nosso Senhor. Era um homem de oração e sofrimento. Desfrutou de grande fama de santidade em vida, graças às suas virtudes, ao espírito de oração, sacrifício e total dedicação ao bem das almas. Após sua morte, a fama de santidade e de milagres cresceu cada vez mais, tornando-se um fenômeno global, alcançando muitas pessoas. Assim, Padre Pio foi canonizado pelo Papa João Paulo II. Sua festa litúrgica se comemora dia 23 de setembro. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Gostou do conteúdo? Não esqueça de curtir, se inscrever em nosso canal e compartilhar a história desse santo homem de Deus, a fim de inspirar mais e mais pessoas com seu exemplo no seguimento a Jesus.